Olá, nono ano, professor Esquilace, para a última aula aqui, atividade 13, o desenvolvimento sustentável. Vamos responder essas 4 questões aí, depois férias, né? Vamos lá. Gente, o tema é desenvolvimento sustentável. Então, essa expressão desenvolvimento sustentável, ela pode ser entendida como desenvolvimento econômico e material que leva em conta as consequências das atividades humanas sobre o ambiente e que utilize de recursos naturais que possam ser renovados para que não haja degradação do ambiente ou esgotamento desses recursos. Para que uma sociedade se desenvolva de modo sustentável, ela deve praticar atitudes que atendam não apenas às suas necessidades, mas também às necessidades das futuras gerações. Então, a gente pega aqui os 3 âmbitos, o social, o ambiental e o econômico, e a gente que vê que a relação entre o ambiental e o social tem que ser tolerável. A relação entre o social e o econômico tem que ser justo. E o econômico entre o ambiental tem que ser viável. Então, a partir disso, a gente vai ter o desenvolvimento sustentável. Tem outro quadro aqui, também está ligado ao desenvolvimento sustentável, que pessoas, né, ligado às pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade, a prosperidade, ou seja, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, a paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida e o planeta, proteger os recursos naturais e o clima de nosso planeta para as gerações futuras. Isso é outra ideia também muito, vamos dizer assim, completa bem, explica melhor isso que eu coloquei aqui, que é o desenvolvimento sustentável. Então nós temos desafios para estabelecer o desenvolvimento sustentável dentro da nossa sociedade. E elas estão relacionadas, entre outros fatores, à qualidade do ar, ligada à poluição do ar, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, aquecimento global e alterações climáticas que dele decorrem, a qualidade da água, quantidade insuficiente de água, descarte inadequado de águas servidas, poluição dos mananciais, propagação de doenças transmitidas pela água, falta de acesso à água tratada, né? Também obtenção de alimentos, extração de recursos animais e vegetais acima da capacidade natural da renovação, isso é um problema. A perda da fertilidade do solo, a fome, a desnutrição, o desperdício de alimentos, sobre os seres vivos e a biodiversidade, tem a caça e a pesca predatórias, o desmatamento, a introdução de espécies estranhas aos ambientes, a destruição, a alteração de habitats, a extinção de espécies, ou seja, algumas espécies simplesmente somem do planeta. Produção de bens, geração de energia, exploração de recursos renováveis em velocidade maior do que a capacidade natural de renovação e uma intensa exploração de recursos que não são renovados naturalmente. Então, todos esses são cuidados que temos que ter com qualidade do ar, qualidade da água, com a obtenção do alimento, com os seres vivos e a biodiversidade e a geração de bens e produção de bens e geração de energia. Então vamos ver como é que a ação humana está ligada aos desequilíbrios ambientais. Nos ecossistemas existe uma complexa relação de dependência dos seres vivos entre si e desses com os fatores não vivos do ambiente, né, onde eles vivem. E a atividade humana ela pode interferir nessas relações e impedir esse ecossistema de se recompor, como, por exemplo, a redução de solo fértil pela ação humana, a introdução de uma espécie onde ela não existia, né, onde ela não existe, como nós temos o caso lá na escola que de vez em quando aparecem esses caramujos que transmitem doença aí. Ele não é do Brasil, ele foi trazido de fora. E substituição da vegetação nativa. Eu coloquei aqui uma planta que quem tiver oportunidade de ir no bosque municipal, você vai ver essa palmeira, ela não é típica do Brasil, ela é chamada rabo de peixe. E lá ela é uma praga, ela está tomando todo o bosque lá e prejudica o desenvolvimento de outras árvores que são nativas, que são próprias da região. Vamos entender um pouco mais sobre o que é essa redução do solo fértil.
Então, para exemplificar, vamos lá considerar o desmatamento na floresta amazônica. A atuação dos decompositores sobre resíduos, que na sua maioria são restos de plantas, ela vai deixar o solo com nutrientes necessários às plantas. Com o desmatamento, várias plantas de uma área vão deixar de existir. Consequentemente, esses decompositores vão deixar de obter alimento, pois não haverá resíduo para utilizar em sua nutrição e eles vão morrer. Enquanto o solo, então, estiver desprotegido pela ausência dessa vegetação, a chuva e o vento podem facilmente carregar para longe a camada superior do solo, que é aquela que contém nutrientes para as plantas. Sem nutrientes no solo e sem os decompositores, a mata das regiões vizinhas não se expande em direção ao terreno desflorestado, pois o solo perdeu fertilidade. E aí causa isso aí, uma chamada desertificação, tá? Erosão também, porque não tem a proteção das árvores, a chuva e o vento fazem a festa. E aqui você vê a temperatura agindo no solo, isso aqui chama gretas de contração, é causado pelo calor intenso no solo desprotegido. E aqui é no sul do país, também desertificação, tá? Então, mistura de erosão e terreno seco. Outro caso é a introdução de uma espécie onde não existe. Então, por exemplo, na Austrália não havia lebres até meados do século XIX. E nessa época, colonizadores ingleses resolveram levar para lá alguns poucos casais de uma espécie conhecida como lebre europeia. Né? Ah, por que levou a lebre europeia lá para a Austrália que não tinha? Há quem diga que a intenção era ter um animal ágil e rápido que pudesse ser usado nas caçadas esportivas em lugar da raposa, que é um esporte muito praticado na Inglaterra, aliás, um esporte idiota, né? E aí quer levar a lebre lá, levar a lebre para poder caçar também. Então causou um problema, hoje ela tem um problema sério. Então, ó, e por que é um problema sério? Porque lá na Austrália não havia carnívoros suficientemente ágeis e rápidos para caçar essas lebres. Por isso, em pouco tempo, a população desses animais aumentou assustadoramente. Eles passaram a devorar a vegetação nativa e a invadir plantações, devastando. Quer dizer, houve um desequilíbrio ambiental com a introdução dessa espécie que ela não existia ali. As espécies introduzidas em um ecossistema de forma intencional ou acidental são chamadas de espécies invasoras ou espécies exóticas e oferecem riscos a esse ecossistema. Lá na Austrália também outra praga é o sapo cururu, que foi levado lá para comer os besouros do, das plantações, mas também houve um descontrole ambiental. E aqui no Brasil foi introduzido o javali, que foi criado solto e hoje ele está em grande parte do sul do país. Inclusive o governo querendo liberar a caça para diminuir a população deles, que cresceu demais. O outro tipo é a substituição da vegetação nativa, que é um outro exemplo de intervenção humana no ambiente, que é observado em locais no Brasil onde a vegetação do cerrado ela foi substituída por plantações de eucalipto, né, destinadas à produção de madeira e papel. Tem também a soja, que derrubaram o cerrado, que é uma vegetação, um bioma, né, uma floresta típica do Brasil para plantação de soja. Então, nessas florestas aqui de eucalipto, né, que eu falei, de fato são apenas plantações cultivadas pelo ser humano. Então, as formigas saúvas, elas continuam encontrando condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Porém, alguns dos predadores naturais, como o tamanduá e algumas espécies de ave, não conseguem sobreviver nos eucaliptais e acabam morrendo e fugindo para outras regiões onde há vegetação de cerrado. Então, sem os predadores, o resultado é a multiplicação descontrolada de saúva, que se transforma então numa praga. E está aí a plantação de eucalipto. Quem já teve a oportunidade de ir para São Carlos ou Araraquara, quando você está indo pela estrada, você passa ali por uma plantação dos dois lados da estrada muito grande de eucalipto, porque ali tem uma fábrica de produção de papel e eles utilizam esse eucalipto, é uma área reflorestada, utiliza esse eucalipto para produzir papel. E aqui está a saúva, também chamada de formiga cortadeira. Isso aqui, esse cabeção aqui, gente, porque tudo isso aqui é músculo para poder fazer essa pinça aqui, essa garra dela, né? Cortar as coisas, as folhas. Né? Quem já foi
Já teve uma colega que foi atacada por essas formigas cortadeiras aí, elas tiram sangue tranquilamente da pessoa, atacando o pé, o braço, o que for, tá? Outro exemplo também da intervenção humana é a destruição dos manguezais em vários pontos do litoral brasileiro, que vem interferindo na procriação de muitas espécies marinhas. Esse mangue ele é um berçário, várias e várias espécies de seres vivos utilizam os manguezais para se reproduzir. E esse aqui é o manguezal, e esse aqui é o manguezal totalmente poluído, porque as pessoas jogam o plástico no lixo, no rio, né? E aí acaba se acumulando em alguns pontos. Deprimente essa imagem. E também a derrubada da Mata Atlântica, reduzida a menos de 10% do que existia em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Ou seja, o homem chegou aqui e ferrou tudo. E isso vem alterando, inclusive, o regime de chuvas em vários pontos do litoral e já provocou a extinção de inúmeras espécies. Então, ó, em 1500, tudo que é verde aqui é Mata Atlântica, tá? Até tinha um pouquinho aqui, Ribeirão fica aqui, tinha pouca Mata Atlântica, mas olha só como era. Olha como é que está hoje. Uma destruição absurda. E aqui nós temos uma imagem do que restou da Mata Atlântica e aqui uma onça parda vivendo nesse ambiente, tá? E como elas não têm, muitas vezes, vai diminuindo a área delas, não tem onde achar comida, acabam invadindo cidades. Já apareceu uma onça parda aqui em Ribeirão de madrugada aí, né? Então, por que é importante a unidades de conservação? Então, ó, a ocupação desordenada do espaço nacional pelo ser humano traz consequências por vezes desastrosas, como a degradação do ambiente e a extinção das espécies. Muitas já foram extintas sem sequer terem sido estudadas pelos cientistas. Então, a fim de diminuir esse problema, foram elaboradas leis ambientais que regem a ocupação do espaço, visando permitir a ocupação e a exploração do ambiente, sem sua destruição. Por meio delas foram criadas as unidades de conservação ambiental, que têm por meta a conservação de áreas com grande valor ecológico. Então nós temos aqui, né, os biomas, quantas unidades de conservação tem, né, espalhados aqui pelo Brasil. Mas especificamente em São Paulo, eu peguei essa imagem aqui, ó, nós temos aqui Ribeirão Preto, nós temos dois lugares aqui onde nós temos uma área de proteção ambiental, que é a área de proteção ambiental do Morro do São Bento, que é aqui 16, lá no, onde fica a Secretaria de Educação. Mas é bem uma área, bem onde fica o bosque municipal, tá? E tem também as estações ecológicas, como a Estação Ecológica Ribeirão Preto, que é chamada Mata da Santa Teresa, que em pouco tempo aí sofreu um incêndio violento, né? Acabou com boa parte dela. E agora a gente vai ver o que são os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Primeiro, o recurso natural é tudo aquilo que existe na natureza e que pode ser utilizado pelo ser humano para suprir suas necessidades. A madeira das florestas, a água doce, a luz solar, as quedas d'água, os minerais, os combustíveis fósseis, os peixes de lagos, rios e oceanos são exemplos de recursos naturais. Então nós temos aqui, ó, minerais, o sol, os alimentos, o peixe na aquicultura, o vento, a madeira, o petróleo, a queda d'água, o diamante aqui, que é outro tipo de mineral. Então, os recursos renováveis, eles são produzidos por mecanismos naturais e, portanto, eles são repostos naturalmente. Exemplos de recursos naturais renováveis são a luz do sol, o vento, as quedas d'água, entre outros. Muitos desses recursos naturais renováveis só podem ser adequadamente renovados se forem explorados pela humanidade a uma velocidade suficientemente baixa para que permita a reposição natural. É o caso do solo fértil, das reservas de água potável, do ar isento de poluição, de madeira e de peixes. Então vamos lá, ó. Isso daí é o caso do utilizando a energia do sol, energia solar. Isso é um painel que transforma energia solar em calor ou energia elétrica. Olha isso, daí utilizando o vento para produzir energia elétrica.
Aqui é o movimento da água, né? Que produz energia elétrica também. Aí no solo fértil, né? Para produzir alimento para as pessoas. O eucalipto reflorestado, né? Sendo feito de maneira adequada para produzir papel. E também a aquicultura, que é a criação de peixes para abastecer as pessoas também em suas casas. Agora, os recursos não renováveis, ou chamados esgotáveis, são aqueles que existem na natureza, mas é uma quantidade finita. E que a natureza ela demora milhões de anos para produzir esse recurso. É o caso do petróleo, né? Para quem nunca viu o petróleo, está aí, e ele pega fogo, e aí no caso eles descobriram o petróleo ali e fica esguichando com a pressão e para saber o petróleo pega fogo, tá? Quando tem filmes aí que mostram acidentes com plataformas petrolíferas, porque houve vazamento, alguma fonte de calor e acabou ocasionando a queima, tá? O carvão mineral, aqui no caso o minério, por exemplo, pode ser ouro, né? Outros minerais, esse é o carvão mineral e o gás natural também. Então, se o ser humano explorar a jazida de um desses recursos até a exaustão, ela não será renovada pela natureza durante o nosso uso, tá? Então é isso, gente. Rapidinho, foi só para vocês entenderem um pouquinho do que é desenvolvimento sustentável. Tá, então, ó, feliz Natal, feliz Ano Novo. Um abraço a vocês e toda a família. Espero que em 2021, com a vacina chegando aí, se ninguém atrapalhar, né? Se ninguém fizer bobagem, a vacina chegue e quem sabe a gente pode se rever logo, tá bom? Um abraço e até mais, gente. Um abraço na família também.